Leitura Mateus 26, 47 ao 54. Enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma grande multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então Judas veio diretamente a Jesus. Saudações, Rabi! Exclamou ele e o beijou. Jesus disse: Amigo, faça de uma vez o que veio fazer. Então os outros agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Guarde sua espada, disse Jesus. Os que usam a espada morrerão pela espada. Você não percebe que eu poderia pedir a meu Pai milhares de anjos para me proteger e ele os enviaria no mesmo instante? Se eu fizesse, porém, como se cumpririam as Escrituras que descrevem o que é necessário que agora aconteça? Como acontece algumas vezes no ministério de Jesus, ele é interrompido antes de terminar o seu ensino. Ele falava com seus discípulos quando um dos seus discípulos, chamado Judas, chega com uma grande multidão, um exército preparado para prender a Jesus Cristo. O sinal combinado entre Judas e o exército é que aquele a quem ele beijasse era esse que eles deveriam prender. E a grande ironia dessa história é ver Judas se aproximando de Jesus Cristo, chamando-o de mestre, o beijando no rosto, como se isso fosse uma clara demonstração de afeto, quando na verdade era um ato de profunda traição. Jesus Cristo já tinha enfrentado grandes situações no seu ministério, mas na traição nós vemos o seu amor revelado mais uma vez de uma maneira fantástica. Jesus Cristo, depois de ter sido identificado com um beijo, ele se dirige a Judas, o traidor, aquele que o está levando à morte, e ele diz: Amigo, para que é que você veio? O que é que você está fazendo? Amigo. Dentre tantas palavras que Jesus Cristo poderia ter escolhido, ele resolveu chamá-lo de amigo. Mas Jesus Cristo já tinha passado pela aceitação, ele já tinha entendido que esse era o seu destino, essa era a sua missão e esse era o momento de enfrentar a morte e a morte de cruz. Mas os seus discípulos não o tinham entendido. Na verdade, eles queriam promover uma grande revolução e entendiam que esse era o grande momento. Um dentre os discípulos saca a sua espada e ele vai para cima do exército. Mas ele é interrompido pela bondade de Cristo, que diz: nós não vamos fazer isso. Não foi para isso que eu vim. E naquele momento, Jesus Cristo nos lembra quem ele realmente é. E ele diz: você não acha que se eu quisesse eu não poderia rogar ao meu Pai nesse momento e ele mandaria um exército celestial para me defender? Esse é o tipo de autoridade que eu tenho. Mas eu não quero uma revolução. Eu quero demonstrar a minha rendição. E aqui nós encontramos mais uma vez a beleza de Cristo. Por amor, ele se rende a uma situação de sofrimento. Por amor, ele se rende a ser preso como um criminoso, mesmo sendo inocente. Aqui ele se rende ao destino, viu que ele estava preparado de encarar o sofrimento, a morte, por mim e por você. Aquele que chega humilde, aquele que serve por amor, aquele que aceita o seu destino, agora se rende diante das autoridades e ele está pronto para ir para a cruz, para morrer no meu e no seu lugar. A beleza de Cristo se encontra exatamente aqui. Que ele, podendo fazer completamente diferente, aceita e se rende à vontade. E ele morre por mim e por você. Esse é o nosso Senhor. Essa é a sua grandeza. Essa é a sua beleza.